Fala pessoal, aqui mais uma vez direto da Fena Soja, a maior feira multissetorial do Brasil, e a gente aqui com a Voz do Agro para mais um episódio, para a gente contar um pouquinho mais as histórias do agro. E nosso convidado aqui é o Mogar. Mogar, muito obrigado por aceitar falar conosco aqui, trazer um pouquinho da tua história, porque o Mogar, além de diretor da Costana, também é da IMAC, né? É empresário, Santa Rosense, e vai falar um pouquinho da história dele. Antes da gente começar aqui com o Mogar, vamos falar aqui um pouquinho de quem faz as coisas acontecerem, né, Mogar? A gente precisa dos patrocínios também, né? Fazer a comunicação, ela só existe porque tem empresas que fazem com que a gente consiga levar para você a informação. E tá aqui conosco, então, a casa comercial ali do senhor Paulo Thomas, você que é produtor rural, que produz o teu grão, aqui em Santa Rosa e lá em São Martim, tu vai encontrar com o senhor Paulo Thomas para entregar o teu grão. Ou se tu precisar comprar insumos para tua lavoura, e o senhor Paulo Thomas vai te atender, então, aqui em Santa Rosa e São Martinho, a casa comercial. New Fertz Fertilizante, lá de Rio Grande, lá, uma empresa parceira nossa. Então, você que precisa aí de fertilizante para tua lavoura, a New Fertz está conosco aí. A Ragro Nutrição Vegetal, para quem busca o máximo de performance, a Ragro é tecnologia e transformação da sua lavoura. Também está aqui conosco a SAS. Olha só, eu falei aqui de receber o grão, né? Mas tu também, se quiser colocar o grão lá na tua propriedade, tem a SAS, que é uma empresa que constrói os silos na tua propriedade. Também está aqui conosco a Star Amenegaço, Star Evolução Constante. Então tu vem na feira aqui, visita ali o stand da Star Amenegaço. Também ao lado ali tem a PIP, que vende as melhores colheitadeiras e tratores. Passa lá que tem lançamento especial na PIP Máquinas também. E aqui o stand da Nicola Veículos. Tu quer sair de carro zero, o Mogar aqui vai conversar conosco. Quem sabe já sai aí com uma S10, já estava olhando a Tracker aqui, né, Mogar? A Nicola Veículos é nossa parceira. Também Sicredi, quem coopera cresce aqui, direto da Fena Soja. A Sicredi é ter com quem contar, então passa aqui as melhores opções de financiamento, tudo que tu precisar tem na Sicredi. Zimmer Max Seguro, você também, para você segurar a tua lavoura aí, né, Mogar? Porque é importante, a gente vende 5 estiagens, né, Mogar? Então assim, ó, o seguro é importante para que tu não perca pelo menos o teu patrimônio, né? O que tu investe, então, a Zimmer Max lá, especialista em seguro agrícola, chama eles lá. Selena Alimentos, nossa grande parceira, então, Selena Alimentos ali de Giruá, e também a Brascanola, Ketten Bebidas também está conosco, que é a distribuidora oficial aqui e patrocinadora da Fena Soja. Mogar, tudo bem? Como é que está você? Tudo certo, Jorge. Tudo certo. Bem. Obrigado pelo convite para participar do programa e falar um pouquinho sobre a nossa história, sobre aquilo que a gente também conhece do agro, porque eu sou, talvez você não saiba, mas eu sou técnico agropecuário de formação. Olha aí, viu só que legal. Então, pode falar comigo aí sobre calagem, sobre adubação, sobre silvicultura, sobre olericultura. Olha só que eu joia. conheço alguma coisa também, porque eu tenho formação na área. Antes de fazer engenharia civil, que depois eu me formei, eu também eu sou técnico agropecuário. E como é que, então falar assim, justamente dessa tua vivência do agro, né? Tu é daqui de Santa Rosa mesmo? Quando eu nasci, pertencia a Horizontina. Hoje é Maurício Cardoso. Certo. Mas a minha família, ela foi sempre trabalhando no agro. Toda a família, então meu avô, que veio para cá, começou, nós tínhamos comércio lá, então comércio de compra de soja, compra de fumo, compra de suíno, aqueles bolichões antigos. Sim. Meu avô teve lá em Vila Pitanga, que é perto de Maurício Cardoso. Que legal. Que hoje é a primeira, o local mudou todo, mas é a primeira filial da Cameira. Olha A Cameira, quando o seu Orestes Cameira ainda era vivo, lá em 90, eles compraram do meu tio, que era o herdeiro, então, de que ficou, ele comprou e lá transformou, então, a primeira unidade da Cameira em Vila Pitanga. Eu conheci o seu Orestes Cameira, inclusive, e o Vanoli, o Roberto, o Hernani, o Marcos, toda essa turma aí, porque foi o primeiro negócio deles. Depois eu já Santa Rosa, mas a primeira unidade filial da Cameira foi em Vila Pitanga. Que legal. E daí tu veio para Santa Rosa, como é que foi essa tua vivência do agro? Tu trabalhou bastante com a família, com os pais? Como era essa tua vivência quando é pequeno? Desde a infância, né, dentro do comércio, né, porque o meu avô comprava soja, né, e tinha moega de recebimento de soja, a gente já, tempo de Ovebra ainda, né, trazia para cá. Então eu vivi bastante o agro com eles, suinicultura, tempo do frigorífico Prenda. Então nós trazíamos suínos para cá também. Então eu vivi com meu pai ali, com meus tios, né, que se envolviam. Eu era uma criança. E depois, então, eu acabei fazendo técnico agropecuária, aí lá nos anos 90, mais ou menos 80, final dos anos 80, 90. E por uma questão de oportunidade, eu acabei indo fazer engenharia civil. Olha aí. Em Santo Ângelo, e aí me desliguei do agro. Mas hoje a gente tem um negócio ligado ao agro ainda.
O agro, apesar dos pesares, não tá fácil para ninguém, né? Mas se a gente ficar chorando, a gente vende lenço. Então vamos parar de chorar e vamos fazer a nossa parte, né? Diversificar a cultura, pensar em outras oportunidades, abrir a mente, né? Tu sabe, eu estava falando ontem com o Paulo Herman, Mogar, assim, justamente isso. Na verdade, a questão do agro estar num momento difícil é cíclico isso, né? Porque, na verdade, a gente sempre tem um momento bom e vai ter um momento ruim, só que às vezes dura mais um momento ruim, dura menos um momento bom, né? Mas isso é importante a gente diversificar. Tu, como técnico agropecuário, assim, hoje a gente vive numa região que vive só soja, trigo e milho. Soja, trigo e milho. E hoje, inclusive, eu estava comentando com o próprio Paulo Herman, de tu investir numa cultura diferente. A gente teve recentemente lá para Encruzilhada, onde tem hoje um dos melhores terroirs que nós temos lá, tanto que a Casa Valduga, a Chandon está lá, e lá tem não sei se já ouviu falar, da Amostra de Azeites e Vinhos da Serra Sudeste, né? Eu participei da primeira e da segunda edição, esse ainda não teve, mas lá a gente conheceu a uva que é plantada lá, muito boa, mas também mirtilo, trufa, ou seja, as oliveiras, né? Então, assim, e lá o pessoal consegue diversificar. E o mirtilo a gente achou interessante que assim, Mongar, assim, ó, a soja, por mais que tu tenha uma época boa, vai te render R$7.000 por hectare quando der tudo certo. O mirtilo dá 1 milhão. O que falta no teu conhecimento, assim, para que a gente possa trazer para nossa região essa ideia de diversificar justamente essa cultura, né, de tirar um pouco, não precisa parar de plantar, mas tu, de 20 hectares, tu bota 2 para uma outra cultura, né? Acho que isso que a gente tem que começar a implantar aqui, né? Eu acho até, Roger, que tu tá sendo bem otimista, dizendo que dá 7 mil por hectare. Sim, quando tá tudo bem, né? Porque hoje com o saco de soja R$115, se a gente conseguir sobrar 30 sacas de soja por hectare, a gente tem que ficar feliz. Então eu acredito que o hectare deve estar deixando aí 3.500, 3.000 e olha lá. O que acontece? Só nós temos que analisar relevo, né, e estudar um pouco mais sobre a questão de geologia dos solos. Então, quando a gente analisa em termos de estado do Rio Grande do Sul, nós temos 3 macro-regiões de minifúndios. Sim. Essas 3 macro-regiões de minifúndios, uma delas fica no Vale do Taquari e Rio Pardo. Claro. Essa região de minifúndio tem a cultura principal dela, de agregação de valor, o fumo. Ali está a região fumageira do estado do Rio Grande do Sul. O fumo, ele dá bem mais trabalho, claro, porém, ele dá muito mais renda. A renda do fumo é muito superior à renda da soja por hectare. Quando a gente vai para a segunda região de pequenas propriedades no Rio Grande do Sul, nós vamos falar da Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha, o que ela fez? A cultura dela é uva. Então a uva, ela agrega 30 vezes o que dá, no mínimo, o que dá hoje 1 hectare de soja. 1 quilo de uva, vamos colocar aqui a R$10, é 20 mil quilos, então que seja 20 vezes. Tu fatura, eu não vou dizendo que sobre isso, sim, mas ela vai ser muito mais do que 10 vezes o que dá de dinheiro a soja. E a outra região de minifúndia é o Alto Uruguai, que começa lá em Erechim e vai parar aqui em Pirapó. Porque essa é uma região de Mata Atlântica, beira do Rio Uruguai, que nós temos como protagonista a soja. claro. A soja, e eu estava no seminário na quinta-feira do Soy Summit, que foi muito bom, entendendo um pouco mais também sobre o sistema, e é um tema que eu sempre gostei do agro, apesar de não estar atuando diretamente. O que acontece, Roger? Nós temos aqui alguns problemas que são muito pontuais. Ou nós transformamos e agregamos valor a essa cadeia local, porque ela como commodity, ela não vai fazer diferença. Economicamente, o Rio Grande do Sul, em 1970, representava mais ou menos 70% da soja do Brasil. Olha aí. 70%. É bastante. Hoje nós não chegamos a 10%. Então, por que eu estou falando isso? Que nós não teremos mais como, através da soja, sermos protagonistas mais. Certo. Ou nós transformamos, e aí eu estava escutando um pouco o pessoal do Soy Summit, e aí, então tem o biodiesel, tu está agregando valor, o biodiesel já está saindo uma matéria acima, que é sobra do biodiesel para fazer, fugiu o nome agora, mas tem um outro elemento que está sendo a Cameira está fazendo, a glicerina, sim. Que é uma outra agregação de valor. Então tu começa a pensar, se nós industrializar a soja, ela funciona. Mas eu sempre acreditei e sempre acredito de que se nós tiver pequenas propriedades, para mudar um pouco em função do nosso relevo, melancia. Tem um cara aqui de Tuparendi que planta melancia. Claro. Famílias Manhoto ali. Sim. 1,7 hectares. Eu sei quanto que dá de produção e quanto ele ganha tem de renda. Com certeza muito mais que a soja. A uva do Fronza, aqui é Cantina Fronza, 2 hectares de uva. Então,
Quanto ele vende o quilo da uva? Que eu comprei uva lá, eu sei quanto ele paguei o quilo. E tá tudo certo, nós temos que ter mais cases e mais pessoas acreditando nisso. Porque a gente está trazendo ainda muita coisa de fora que a gente poderia produzir aqui. Tu sabe que esses dias eu tava conversando com o Juscelino, né? Nosso grande Juscelino da Libem ali. E ele tem 12 hectares ali em Porto Mauá. E ele disse assim pra mim, Roger, eu tenho 12 hectares apenas. São 1.200 pés né? E aí embaixo dos pés ele tem as caixas de mel. Aí ele tem isso, que poliniza ali, né? E aí ele tem a pastagem no meio disso, que ele bota o gado dele ali. E ele também cria galinha e produz ovos lá na granja dele. Ou seja, de uma pequena propriedade de 12 hectares, ele consegue fazer uma renda muito grande. Então, acho que, claro que a gente tem empresas como a Emater, né? Enfim, que também incentiva e traz, mas às vezes parece que tem uma retenção, não sei se tu entende dessa forma, Mogar, do produtor da nossa região mudar esse negócio, né? Agora, por exemplo, canola. A gente está vindo com a canola aí, a carinata também está chegando, e são alternativas, às vezes, não precisa parar de plantar, como nós estávamos conversando com o pessoal da Selena, não precisa parar de plantar o trigo, mas pode começar a fazer uma rotação melhor, talvez te dar uma rentabilidade maior, mas tu tem que mudar o conceito. Eu acho que o problema está no conceito e na cultura, né? Sabe que, como tudo, né, os ciclos são ciclos. Quando satura e começa a não ter renda na tua propriedade, tu vai ter que achar alternativa. Se você está fazendo um programa aqui hoje, Roger, e tu não tem mais patrocinador, tu vai ter que buscar outra alternativa de negócio. Se eu lá nos meus negócios, eu não tiver cliente mais para comprar aquilo que eu vendo, tem que buscar outro negócio. Então, na agricultura, sempre quando começa a saturar, e aí nós estamos com 5 anos consecutivos com problemas, ou de seca ou de preço. Verdade. Então, o produtor tem que enxergar isso também, começar a encontrar alternativas. E aquilo que você falou, também acredito nisso, não é que eu planto 30 hectares de soja que eu tenho que agora mudar os 30, não. As 2 esse ano de uma cultura, diversifica a sua economia. Porque o que acontece? Quando tu depende só de 2 safras do ano, e geralmente são 2, ou é milho e trigo, ou milho e soja, ou é trigo e soja, ou trigo e milho, a gente fica dependente basicamente de 2 produtos. Agora, quando eu tenho outros produtos dentro da minha propriedade para poder comercializar e ter renda, tu sabe que muitos anos eu trabalhei pelo Sebrae em consultoria e o tempo que existia um seminário que rodava o estado, e a maioria das vezes era na Fiergs, nos anos 97, 98 até os anos 2000 e alguma coisa, que era o PGQP. PGQP, nós tínhamos seminários que vinham teve um em Santo Ângelo que veio um cara falar sobre um projeto, nisso que tu falou. Um projeto pequeno, tu acabou de falar do Juscelino, eu admiro muito o Juscelino, porque ele é um cara visionário, sempre foi, e ele tá fazendo uma coisa que parece uma loucura, uma coisa mais certa que ele tá fazendo. É isso. E esse cara veio apresentar em Santo Ângelo e ele apresentou o projeto dele e o faturamento. Ele tinha, 10 funcionários da propriedade, faturava, então ele tinha uma consorciação. Tinha a galinha caipira, então ele tinha gado de corte em confinado, ele tinha, se eu não me engano, na macieira o pessegueiro, milho. O que ele fazia? Nada saía da propriedade. Saía o produto final, mas em compota, por exemplo. Sim. Ele agregava 10, 12 empregos no negócio e a renda por hectare dele era altíssima. Aí no final, claro, o cara era um economista, a mulher era administradora, eles tinham propriedade com 12 hectares. E eles viviam desses 12 hectares e muito bem pela renda que ele apresentou. Então, o que falta para nós? Falta para nós, na verdade, é talvez abrir um pouco mais a visão do nosso agricultor e eles ser um pouco mais audaciosos, porque a gente acaba entrando muito na zona de conforto, né? Daquilo que a cooperativa te oferece, mas está na hora de nós começar isso aí. Esse movimento precisa acontecer. Eu acho que eu acho que a pandemia nos trouxe apesar do mal que fez em Teslas, ela trouxe alguma coisa de que o agro teve os filhos retornando para as propriedades. A gente tinha, porque na verdade o próprio pai vendia para o filho que ser produtor era ruim. Então o filho acabava saindo, se formava em direito, medicina, enfim, era contador. E a gente percebeu que agora teve esse retorno desses filhos. Eu acho que, só que claro que a gente conversa com muito produtor e muito filho de produtor que às vezes tem uma resistência às vezes o produtor não querer entender aquela novidade que os filhos trazem. E até eu comento sobre a Emater, sobre isso, porque a Emater conversa comigo, Roger, a gente tenta fazer o pai, então, dar 1 hectare pro filho. Ó, planta teus 9, numa propriedade de 10 hectares, fazer com que o filho plante os 9 para que o filho mostre pro pai. Porque eu acho que a gente vive uma cultura de só vendo para crer. Eu acho que é isso. Então a gente precisa, na verdade, mudar a cultura, mas também o produtor, né? Parar um pouco de também achar que
aquele método antigo, né, do tempo, que o do achismo um pouco, né, Mogar? Acho que é mais ou menos por aí, né? O filho retornando com mais, hoje os filhos mais digitais, né? Acho que a questão digital entrou muito forte no agro agora, eu acho que isso aí tá mudando bastante, não? Até porque se nós pensarmos nesse aspecto, nós, vamos lá, entendermos quanto a isso, nós temos um problema muito sério e é de fato uma quebra cultural, porque as pessoas mais antigas, elas foram analisar o que significava ter 30 hectares de terra em 1980. O que significa ter hoje, 40 anos depois? Não é mesmo? Se você continuar com a mesma coisa, fazendo o mesmo que tu fazia antigamente, tu não sobrevive mais. Isso aconteceu e nós temos muita propriedade com menos do que 30 hectares nessa região. Muito. Então a gente precisa de fato, e aí eu acho que as próprias cooperativas têm um papel fundamental também de começar a incentivar a diversificação. Exato. Porque a questão é agregação na propriedade. Eu não estou falando que a soja não tem que sair de cena, não estou falando isso. Claro. O que eu estou dizendo é que a soja, ela tem que agregar valor. Nós temos que transformar essa soja em proteína. Nós temos que vender a proteína e não vender o grão. Exatamente. Se nós continuar vendendo, e aí o produtor, hoje, ele tem pouca alternativa com a soja. Então ele vai vender a soja para ter sua garantia de um valor de renda, mas ele pode diversificar com outras coisas para começar a... Tu vai comprar, dá um exemplo, vai comprar amendoim. Onde é que compra amendoim? No mercado, porque é difícil achar, entendeu? Então, batata doce, vai no mercado, mas tu não enxerga ninguém vendendo. Tu vai na feira, mas não existe hoje mandioca. Quanto rende 1 hectare de mandioca? Exato. Olha a renda que dá para fazer. Então, a gente muitas vezes fica numa mesmice e não enxerga as coisas que tem oportunidades. Virtuoso, né? É, isso aí. Mas então, Mogar, agora falar um pouquinho também, a gente bateu nosso papo do aqui, falar desse empreendimento Costana Resort aí. Tu tá expondo aqui na feira isso? Como é que tá esse empreendimento e como é que foi chegar nessa ideia? A gente acompanhou um pouco, né? Mas falar um pouquinho agora do Costana, Mogar. Bom, o Costana é um projeto que ele nasce, a ideia começa a surgir em 2019, então veja bem, a gente está indo para o 7º ano já do projeto. A gente demorou 1 ano e pouco para encontrar a área, deu 1 ano e meio, basicamente. Olha. Encontramos a área em fevereiro de 21, compramos essa área em abril de 21, e daí fomos comprando umas áreas lindeiras por uma questão estratégica, e começa da seguinte forma. A reflexão é mais ou menos o seguinte, Roger. Se eu perguntar para ti e para quem está escutando nós, quantas pessoas vocês conhecem que são de fora da região noroeste? A região noroeste são 77 municípios. Começa em Panambi, sim, em Derrubadas e termina em Santo Antônio. Todo esse miolo aqui, que são 4 micro-regiões, né? Missões, Fronteira Noroeste, que é nós, Celeiro de Três Passos e Noroeste Colonial do Juí. São 77 municípios. Quantas pessoas vocês conhecem que são de fora dessa região e que vieram investir nessa região? Que vieram para cá, seja botar uma empresa, seja comprar um imóvel, ou seja, fizeram um investimento. Essa reflexão, tu começa a pensar, tu vai contar, talvez não vai dar uma mão. Não. Mas quando eu faço a pergunta ao contrário e pergunto assim, Roger, quantas pessoas daqui desta região você conhece que investem fora dessa região? Muito. E essa é uma reflexão que faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque eu tenho filhos, tenho 3 filhos, e a maioria das pessoas que estão ouvindo certamente tem filhos, ou tem amigos ou parentes. A gente não consegue entender o porquê que a região não cresce, mas a gente também não consegue entender o que a gente está fazendo. É verdade. Economicamente, ou a gente começa a pensar quanto a gente manda de dinheiro embora todo ano. E a gente manda dinheiro embora não só através do investimento que a gente faz em outras regiões, mas a gente manda dinheiro embora também através do turismo. Verdade. Porque todos nós tiramos férias, seja a pessoa aqui que gasta 5 mil numas férias, seja a pessoa que gasta 100 mil, ela sai daqui e ela leva dinheiro para outra região. E isso é turismo. Tá tudo certo. Agora, o problema é o seguinte, quanto nós atraímos de volta para cá de dinheiro? Então, se nós não fizéssemos um projeto que fosse disruptivo, trabalhando nos conceitos daquilo que a gente tem de bom, um rio Uruguai que é único e que as pessoas não se tocam, porque se eu perguntar para o pessoal aqui, me dizem um rio que tem um relevo igual ao rio Uruguai. O rio Uruguai, você nunca sabe o lugar mais fundo dele, como a maioria dos rios. A maioria dos rios tem um canal que é muito evidente, onde tu pega os arenosos, o Jacuí, o Ibiqui, ele muda o canal, mas é basicamente sempre no meio. Verdade. Quando você pega o rio Uruguai,
E a gente fala o Salto do Urucumã é o maior tombo longitudinal do mundo, 1,8 quilômetro. Vocês têm ideia de quantos saltos de Urucumã nós temos nesse rio? Quantos canais a gente tem que tu entra no rio e tu vai andar quilômetro no rio? E é um canal, por quê? Porque o canal existe, só que o rio está com água. Se ele tivesse seco, nós estaria cheio de precipício nesse rio. Claro. Só que ninguém vende. A gente não vende o que a gente tem de bom. A gente não vende as missões. A gente não vende a Argentina, porque a gente está acostumado com a Argentina. Só que nós temos que entender que turismo se faz longe, não se faz perto. Turismo tem que atrair pessoas. E nós gostamos de fazer turismo aonde? Onde a gente não conhece também. Verdade. A gente quer conhecer novos destinos. Pô, peraí. Se eu, Mogar, quero conhecer novos destinos, certamente vai ter muitos Mogar, muitos Roger. Mogar poucos, com esse meu nome aí vai ser difícil. Mas Roger, muitos. Que automaticamente também vão querer conhecer novas regiões. E nós temos um outro diferencial. Nós estamos muito perto de 3 países. Nós estamos no Brasil, ao lado da Argentina e no lado do Paraguai. Exatamente. Então, se a economia desse país para ter ocupação hoteleira não está boa, a gente trabalha na Argentina, Claro. a gente trabalha no Paraguai. Mas o objetivo do Costana, Roger, ele é basicamente o seguinte: ou a gente mexe com a economia ou a gente não mexe a região. E a economia, o ramo de atividade que mais mexe com atividades é o turismo. O turismo ele mexe com o agro, porque tem que fornecer comida. Exatamente. O turismo mexe com transporte, com hospitalidade, com gastronomia, com um monte de serviços aleatórios que a gente talvez não está enxergando ainda. Verdade. Então é por isso que nasce o projeto, para te resumir assim, tentar ser mais objetivo. É isso, a gente tem que enxergar diferente, porque se a gente ficar olhando igual, eu faço aqui uma analogia, o que o Paulo falou lá na quinta-feira mesmo, né, cara? Vamos parar de reclamar e vamos fazer diferente. Porque a gente ficar reclamando é fácil, agora fazer a diferença. E eu te digo, o preço de ser pioneiro é muito caro. Muito caro. Porque financeiramente jamais valeria talvez começar o projeto por dinheiro. O projeto tem outro objetivo. Conceito, Obviamente né? que ninguém trabalha de graça, mas eu te digo que não é o melhor negócio que a gente está fazendo financeiro para Mogar como investidor. Teria negócios bem melhores do que esse. Mas é um negócio que ele pode ser um condutor de outros empreendimentos, de outros atrativos para que a gente consiga trazer gente para cá, conhecer a região e mudar essa migração que a gente tem há 50 anos. A região cresceu 5,5% em população nos últimos 52 anos. O Rio Grande do Sul cresceu 63%. Olha. Nós perdemos 400 mil pessoas nessa região. Essas 400 mil pessoas não são teus patrocinadores, não constroem nas minhas empresas de construção, não compram implemento agrícola, elas não estão aqui, elas foram embora. E a gente perdeu isso por incompetência nossa, de não conseguir desenvolver atrativos para eles ficar. Se nós quisermos mudar isso e quiser que os nossos filhos fiquem aqui, precisamos fazer a mudança. E tu vê, e nesse teu entendimento, a gente tem que trazer uma empresa que está perto de ti ali do Costana, que é a MaxBem, que volta naquilo que a gente já falou. Às vezes a gente se preocupa tanto com o óleo, com o trigo, com a soja e tal, e a MaxBem tem que comprar mel do Nordeste. Ou seja, então assim, isso vem de encontro ao que tu fala, ou seja, daqui um pouco a gente pensa que a nossa solução está fora e a gente tem um espaço muito amplo para explorar, né? E essa questão da cultura, as missões, por exemplo, eu sou de Porto Alegre, natural de Porto Alegre, né? E eu lá, eu vou contrapor o que tu fala no sentido bom. A gente lá em Porto Alegre fala, os caras falam das missões como se fosse algo maravilhoso, assim, querem conhecer. Só que para nós, que por ser comum, talvez para nós a gente não perceba disso, de que as pessoas querem realmente vir para a região das missões conhecer, porque tinha uma região linda, né? Fora tudo isso que tu disse, cara, é uma região linda. Então, eu concordo, acho que tem que ter mais empreendimentos desse, porque assim, ó, e também é só praia, né? O pessoal só pensa em praia, tem muita coisa melhor do que só praia e serra, né, Mogar? Acho que também, eu não conheço ainda, pretendo conhecer, a gente nas feiras vai, se depara com o Costana, mas conhecer um pouquinho, porque é um projeto muito, muito grande, né, muito forte, né? Sabe que o Costana, ele é bastante disruptivo, né, pelo tamanho que ele tem, também são 275 unidades habitacionais, então, de longe, daqui na região, ele é o maior projeto, e não é aqui em Misiones. Sim. Misiones só tem projetos assim na Foz do Iguaçu. Então, que nós estamos a 330 quilômetros. Só que, vamos lá, qual é o projeto concorrente que nós temos aqui? Quem é que concorre com o Costana? Não tem. Nós não temos um concorrente. E nós temos público, tem renda, o pessoal tem renda para comprar o Costana? Tem. A questão toda é quebrar paradigma.
Porque num primeiro momento todo mundo acha que o cara é louco para fazer isso aí. E é verdade, as pessoas acham, que loucura é essa? Sabe o que é loucura? Loucura é nós ficar a vida inteira achando que nós temos que viajar 5 horas, 8 horas, 10 horas para fazer turismo. Isso é uma loucura. É verdade. De a gente não encontrar um caminho, sabendo que a gente tem um rio que é ímpar, sabendo que a gente tem um povo que é muito diferenciado em termos de trabalho que nós temos nessa região, sabendo que nós somos a primeira região que foi ocupada por alguém não índio. Verdade. Nós somos a primeira região em 1626, amanhã faz 400 anos que foi fundado São Nicolau. Nós, depois, no segundo ciclo econômico, quando o Brasil tem independência, nós somos a última região desenvolvida. Verdade. Nós não temos nenhuma cidade na fronteira noroeste com 100 anos, Santa Rosa tem 94, é a mais antiga. Nós temos tudo para fazer aqui. Eu estive na China em 23, e quando tu vai num país milenar, tu começa a entender de que nós não temos nada, nós temos tudo para fazer, só que a gente tem que sair da casinha, a gente tem que sair desse nosso habitat, conhecer outras coisas. Eu, para fazer o Costana, eu viajei muitos lugares. Sim, imagino. Eu estou indo agora para conhecer da onde foi a inspiração do Costana. O nome do projeto se chama Santré Dolomitique, que fica nas Dolomitas, entre Itália e Áustria. Eu vou lá, daqui uns 20 dias eu vou estar lá. Eu vou olhar uns termas também, porque a gente quer desenvolver aqui o parque termal, então já temos a licença para perfuração do poço e pretendemos entrar nessa linha também, acoplado ao Costana. Mas, vamos lá, como é que a gente muda uma região se a gente não muda os novos atrativos que a gente tem aqui? Pô, as ruínas é um baita de um atrativo, nós temos uma história que é uma história importantíssima. Aqui começou agro, as ruínas, foi no ciclo econômico das missões que começou o plantio do milho, da erva mate, da mandioca, da música, da arquitetura, da engenharia, do vinho. Mas quem conta isso? É verdade. Então hoje quem tem o berço nacional da uva é onde? Tá em Caxias, né? Verdade. Tá, então beleza, Caxias tem a uva tá lá em Caxias. Tá em Flores da Cunha, se não me engano, até tem o nome lá. Flores da Cunha. Está em Flores da Cunha, mas onde é que começou a uva? A uva começou em Flores da Cunha, a uva começou aqui. Começou aqui nas reduções. Verdade. Então, mas vamos. Onde é que a primeira batalha naval da América Latina, e eu vou falar para quem escuta e aprender um pouco de história, que tem muita gente que não sabe. Sabe onde é que foi a primeira batalha naval da América Latina? Não, tem. Pois é, foi no Rio Uruguai em 1641. Teve mais de 2.000 mortos em cima do rio. Deixa eu ver. Em 1641. A primeira siderúrgica da América Latina foi em Trejuís. Olha só. A partir de 1697 em São João Batista. Então, mas ninguém sabe, cara. Nós somos um povo que a gente tem que entender história. Nós temos que saber o que aconteceu para a gente construir, porque tem gente que quer saber disso. Só que se a gente não souber contar, eu sempre digo o seguinte: quando a gente vai para o Rio de Janeiro, o que o Rio de Janeiro vende para nós? O Rio de Janeiro vai vender o Cristo Redentor, o Morro da Urca, a Praia de Ipanema. Ou tu viu alguém falar que deve vender favela? Ninguém vende a favela. Ninguém vende ferro. Então nós vendemos o quê? Que a gente vende o que a gente tem de bom. Não vende, não. Se a gente não souber vender o que tem de bom, cara, não vai sair nunca. Nós temos que vender aquilo que nós temos aqui, que a gente não pode ter a síndrome do coitadismo, achar que a gente está longe da capital, que a gente não pode fazer diferença. Isso é uma coisa que eu brigo muito e luto e tento divulgar, porque as pessoas têm que parar de ter medo. O medo, ele sufoca. É obviamente que tem desafio num projeto como o Costana, e muitos desafios. De longe é o projeto mais desafiador da minha vida. Porém, se alguém não começa, eu falei antes, não é de fora alguém que vai começar. Exatamente. É isso. Até porque tem que entender a tua região, né? Mas assim, Mogar, pra gente ir caminhando já, que a vontade de ficar aqui com o homem aqui é grande, né? O cara tem muita história pra contar, muito ensinamento. Mas assim, hoje, né? O que tu faria de diferente, assim? O que tu já realizou de sonho na tua vida? O que tu faria diferente e o que tu pretende aqui pra frente justamente com o Costana? Bom, do Costana, o que faria diferente é lançar o produto como eu estou lançando agora. Unidade integral, não em fração. Eu faria primeiro o lançamento da unidade integral e depois abriria a fração. Nós começamos ao contrário. E o que aconteceu com isso? As pessoas não entenderam o que significa comprar uma fração. Elas vinculam ao modelo de multipropriedade porque é ruim. Porque lá em Gramado o pessoal pressiona para venda, porque o pessoal fala mal, que isso é uma porcaria. Sabe por quê? Porque as pessoas chegam numa mesa de venda e o cara promete para ele que vai dar retorno comprando 2 semanas. Sim. Não vai dar retorno, esqueçam. Não compram Costana para ganhar dinheiro em 2 semanas. Aí compra uma unidade inteira, aí vão ganhar dinheiro. Certo. Aí ela é viável economicamente. Então, quando você compra a fração, você compra para tirar férias. Isso eu mudaria. É férias? É para você ir lá e usufruir. Tu quer ir com a tua família? Quando é que tu vai conseguir levar a tua família para o Nordeste, 10 amigos?
junto. É muito difícil, cara. Tem que pagar passagem aérea, nós temos que... O custo é muito alto. É muito alto. Agora aqui eu vou de carro e tô no Cossana. Só que se o projeto sair, eu consigo fazer isso. E é esse o objetivo do Cossana. Então eu mudaria isso. Primeiro eu começaria com a integral e depois eu faria a venda de fração. E eu fiz o contrário. Então isso é uma estratégia que eu considero errada, porque muita gente interpretou mal o projeto e não entendeu o objetivo. Não é que seja errada, talvez, né? É aí que vai entrar naquilo que a gente tá falando. Não, mas é que tem os detratores, Sim, como sempre vai ter. As pessoas que não entenderam que o projeto não é para o Mogar ficar milionário, que o projeto não é porque quem vai ganhar com isso é só os que estão na frente. Não. Se fosse financeiramente, eu tenho outras empresas, não é esse o objetivo. Claro. O objetivo do Costana é manter essa região ativa e atrair investimento para cá. Esse é o objetivo do Costana, fazer a diferença, fazer a minha parte e tentar deixar alguma coisa de história. É isso que eu acho que todos nós temos que tentar contribuir para mudar a nossa realidade. É isso que eu penso. Então, o que eu quero do futuro é que o projeto fique em pé, comigo ou sem o Mogar. Não tem nenhum problema se eu tiver que sair do projeto para ele ficar de pé. Eu só quero que ele saia, que a ideia se transforme, essa semente, numa planta que frutifique. Esse é o objetivo. E que a região, eu consiga contribuir com outras atividades, talvez, para desenvolver. É isso. Que legal, tio. Olha só, baita bate-papo aqui, né? Conhecendo um pouco do Mogar, que também é do agro, é um técnico agropecuário, é um empresário, é um visionário, na verdade, né, Mogar? Então, assim, ó, precisamos de mais pessoas como o Mogar que às vezes, como disse, né, a gente fala em dinheiro porque todo mundo pensa que é só dinheiro, né, Mogar? Então, quando o cara quer ficar rico, não, na verdade, o que o Mogar quer é um legado. É para que você entenda que a região que você vive tem muito mais do que aquilo que tu acha que tem. A gente prefere comprar e vender o que é dos outros e o que é nosso a gente acaba deixando para fora. Então, fica o convite aqui para vocês virem a FenaSoja lá no stand da Costana e entender mais o projeto. Como disse o Mogar, ele não quer só vender, ele quer que tu entenda o projeto para que tu saiba o que tu pode fazer e que pode ganhar, e não só tu, a região. Mogar, muito obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo, prazer te conhecer. A gente sempre vê falar de ti, né? A gente tá sempre na correria aqui, mas é um prazer conhecer esse teu projeto. A gente tinha muita coisa pra falar ainda, né? Mas o tempo é curto, o homem tem que ir lá vender o Costana, então vamos ficar para uma próxima conversa e um pouquinho mais. Obrigado, uma boa tarde e sucesso na feira aí. Obrigado, vida longa pro teu programa aí, tá? Com certeza, obrigado. Sucesso. Valeu. Legal, né, cara? Show. Valeu, prazer. Free audio post-production by alphonic.com